Eu me pergunto por que não ensinaram isso pra gente nas escolas. Escuta o que eu vou te falar aqui. Você vai passar a entender de uma forma simples aquilo que parece complicado, de como e o porquê que a sua vida está onde está. Você vai entender o que eu vou te falar aqui. Esse vídeo é pra você parar tudo que você está fazendo e prestar atenção no que eu vou te falar. Porque se você entender o que eu vou te explicar aqui, de uma forma tão simples que nunca alguém falou dessa forma aqui na internet. Independente do seu nível de escolaridade, de cursos técnicos, graduação, pós-graduação, qualquer pessoa que compreender o que eu vou falar aqui pode mudar o destino da vida, independente do nível de escolaridade. Eu quero que você assista até o final. Prepara papel e caneta para você ter uma compreensão simples de como é possível mudar a sua vida. Já prepara papel e caneta na mão. Não existe nada na minha vida e na sua vida que esteja tão bom que ainda não possa ficar melhor. Mas ao contrário também é verdade. Não existe nenhuma fase ruim, não existe nenhum problema em qualquer área da vida que esteja tão ruim que ainda não possa ficar pior se você vacilar. E eu tenho certeza que o conhecimento que eu vou te compartilhar dentro desse vídeo vai fazer você ter uma nova perspectiva e um interesse maior em mudar o jogo da sua vida. Pode ter certeza. Assista até o final. E eu peço para que você que está aqui me acompanhando, que não é inscrito, se inscreva no meu canal, porque esse canal aqui é rico de conteúdos nesse sentido. E eu peço para você também já começar, se você for uma pessoa positiva, é claro, dá um like nesse vídeo. Por que é importante o like? Porque através do seu like, outras pessoas vão ter acesso a essa informação e a partir dessa visão que eu vou mostrar algo para você aqui, você vai entender com muita clareza. E eu tenho certeza que esse vídeo vai provocar você a entrar numa frequência de mudança de uma forma simples. Você acha que é interessante para o sistema que todas as pessoas abram a mente para entender isso aqui? É claro que não. Imagina se seria interessante todo mundo der certo na vida. O que seria do sistema político? O que seria das grandes big techs manipuladoras? E a partir de agora vai começar a fazer sentido tudo que eu vou te falar aqui. Eu costumo dizer que existe dois tipos de mundos que nós vivemos. O mundo real, que é um mundo criado por Deus, é um mundo onde, independente da classe social de qualquer pessoa, da condição financeira de qualquer pessoa, esse mundo existe. Quando chove, não chove só para o rico, chove para o pobre também. Quando faz calor, não faz calor só para o pobre, faz para o rico também. Quando faz frio, não faz frio só para o rico, mas faz para o pobre também. Esse é o mundo real. A terra onde nós pisamos, as árvores, os bosques, as frutas, os rios, ou seja, as águas. Esse mundo real é um mundo criado por Deus. Então, para todo mundo, o mundo é igual. Ok? Salvo algumas exceções, o cemitério onde é enterrado o rico também é enterrado o pobre. No final todo mundo vira pobre. Então se o mundo real é igual para todo mundo, o que é diferente? Já anotei no teu material aí. Então, mundo real e o mundo ideal. Opa, ideal. Ok? A grande questão onde pega aqui não é o mundo real. O problema de cada ser humano na face da Terra, essa desigualdade que nós vemos, as pessoas mais favorecidas financeiramente ou menos favorecidas, as pessoas que são felizes com suas famílias, as que não são, as pessoas que têm problema constante, as que não têm tantos problemas assim, não têm relação direta com o mundo real, e sim com o mundo ideal. André, qual que é a diferença do mundo real e do mundo ideal? O mundo ideal, ele está aqui, dentro de cada um, é na cabeça. O mundo ideal é um mundo que é diferente para cada um, que mesmo que faça chuva no mesmo tempo para uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa feliz e uma pessoa infeliz, a realidade muda de acordo com o mundo ideal de cada um que está aqui dentro. Que o mundo ideal você não enxerga pelos seus olhos. Os seus olhos é apenas uma lente que capta o que está aqui fora, joga aqui para dentro e você idealiza de acordo com como está o mundo ideal aqui dentro. A realidade que está aqui fora, no mundo real, ela passa a ser adulterada ou interpretada pelo mundo ideal que você tem aqui dentro. E aí o mundo real que Deus fez para todo ser humano, ele se torna diferente para cada um, de acordo com como está o mundo ideal aqui dentro. Esse mundo ideal, ele foi idealizado. Entenda uma coisa, quando você abre os olhos, quando você enxerga, inclusive você no espelho, já viu pessoas bonitas que você acha feia? Já viu pessoas feias que você acha bonito? É de acordo com como o mundo ideal dela, relacionado àquele assunto, está configurado aqui dentro. Tem pessoas que chegam no ambiente e só vê problema. Num lugar não tem problema, mas só vê problema. Por quê? Porque ela consegue idealizar o problema. E aí, não adianta mudar de lugar. Imagina que você é um computador, ok? Vamos imaginar que você é um computador. Aliás, toda tecnologia é uma cópia do que é o ser humano. Então vamos imaginar que você é um computador, que eu seja um computador, e que a vida que a gente tem, qualquer área que nós temos na nossa vida, é como se fosse um papel que foi imprimido. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso. A vida, para você já entender, a vida é como se fosse um papel imprimido.
E os lugares é como se fosse a impressora conectada com o computador. Vamos imaginar comigo. Os lugares seria como se fosse uma impressora conectada com o computador. E a vida que você tem, seja qual for a área, é como se fosse um papel impresso por essa impressora. Vamos lá, eu sou um computador, os lugares onde eu estou, o lugar onde eu frequento, o lugar onde eu vivo, é uma impressora, e os resultados de vida que eu tenho, eles são impressos nessa impressora. Agora presta atenção nisso aqui. A impressora, ela só imprime aquilo que está no arquivo do computador. Você vai pegar o fio da meada, presta atenção nisso. Não adianta mudar de lugar, que é como você pegar o computador e conectar numa outra impressora. Olha o que eu estou te falando, pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode mudar de estado, ela vai continuar imprimindo, ela só trocou de impressora. É fato que o lugar interfere, o ambiente molda, o lugar interfere, é como se fosse uma impressora quebrada, mas o mais importante não é a impressora. O mais importante é você parar e perceber que você só imprime aquilo que você tem arquivado. E todo ser humano é fruto de memória, memória genética que nós herdamos dos nossos pais, até a terceira, quarta geração para trás, mais intenso. Mas também existem as memórias experienciais, e o ser humano é fruto de memória, e essas memórias se transformam em arquivo. Vamos lá, vem comigo aqui. Anote isso aí que isso é importante. Coloca assim, ó, dentro de mim existe arquivos. Existem pastas de arquivos dentro de você. Esses arquivos, muitos deles você não escolheu ter. E foi colocado em você desde a sua primeira infância. E esses arquivos que estão aqui, quando você clica ou quando você chega em determinado ambiente, em determinado lugar, você é como se você tivesse conectado com a impressora e tivesse apertado o Enter para imprimir. E aí aquela realidade que está nesses arquivos, ela acaba por manifestar em lugares diferentes, ou seja, em impressoras diferentes, e você acaba por imprimir a sua vida. Todos os dias você se depara com essa impressão. É como se todos os dias você estivesse imprimindo essa folha e se deparando com ela todos os dias. Por quê? Porque como um computador, dentro de você existem arquivos. E esses arquivos podem ser de todas as áreas da vida. É como se tivesse várias pastas com vários arquivos dentro de você. Imagina comigo uma pasta da vida financeira. O que você tem de memória sobre vida financeira? Será que dentro de você existem boas lembranças relacionadas a dinheiro, sobre o contexto familiar? Ou de repente você até pensa algo positivo sobre o dinheiro, mas não porque existe uma boa relação do passado com o dinheiro, mas sim porque existe uma necessidade circunstancial e você acredita que o dinheiro é importante só pela necessidade circunstancial. Mas se não fosse essa necessidade circunstancial, talvez você não teria acesso fácil ao dinheiro, porque os seus arquivos relacionados a dinheiro são arquivos que deturbam, são arquivos, ou seja, memórias ruins sobre o assunto de dinheiro. E o que acontece com você? Você talvez até tenha uma renda, você até tem um trabalho, mas o dinheiro não consegue prosperar na sua vida. Por quê? Porque quando você saca o dinheiro, é como se você estivesse apertando o botão, mandando a impressora imprimir, e você olha para aquele papel impresso e você fica insatisfeito com aquilo, porque o que você está imprimindo, na verdade, são os arquivos que estão dentro de você. E eu estou falando sobre dinheiro, mas também posso falar da sua vida sentimental, da sua vida de relacionamento. Talvez o nome da pasta tá até bonito, tá? Família, projeto de Deus. Mas o arquivo em si, quando você clica na pasta, é um arquivo cheio de vírus, é um arquivo corrompido, cheio de vírus. E quando você clica para imprimir, ele destrói até a impressora. Do que eu estou falando? Ele destrói até o ambiente, destrói até os lugares. O arquivo é tão corrompido que não adianta você mudar de lugar. Quando você muda de lugar, ou seja, você muda de impressora, o arquivo está tão contaminado de vírus que até o ambiente se torna ruim, até o ambiente que era saudável ele começa a ser destruído, porque o arquivo que você tem relacionado àquele assunto é um arquivo tóxico, ruim, cheio de vírus e problemático. E aí você pensa assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar de casamento, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego. Eu vou te falar, você está só trocando de impressora. O que você precisa entender é que esses arquivos, eles é composto como um empilhamento de memórias do seu passado, as experiências que você tem sobre cada assunto da tua vida, eles empilharam memórias e se transformaram em arquivo. E quando você se depara com esse assunto na vida, você apenas está imprimindo os arquivos que estão gerados dentro de você. E aí você pode mudar de ambiente, você pode mudar a folha que você está imprimindo. Vai interferir de maneira positiva? Pode até interferir, mas você vai continuar imprimindo o que está dentro desses arquivos. Estão entendendo até aqui? Está fazendo sentido para você? Eu quero que você dê um like nesse vídeo, já compartilha com mais pessoas que precisam saber sobre isso. Então, para ficar mais fácil, já anota aí para mim assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Computador. Aí você coloca do lado aqui, ó. Eu. Vou colocar aqui você.
Você, impressora, coloca ambiente. Pasta de arquivos. Coloca aí pasta de arquivos. Coloca experiências, crenças e memórias. Olha para a tua vida agora e pensa numa área que você não está feliz. Pensa numa área que entra ano, sai ano, e você tem a sensação de o ciclo está se repetindo. Você parece que só atrai os mesmos problemas, ou pode mudar até certas coisas, mas parece que o ciclo se repete com pessoas e em lugares diferentes. Você já teve essa sensação? Você tem tido essa sensação? O que eu quero que você entenda? Pare de dar murro em ponta de faca. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O mundo que Deus fez para todos nós é um mundo perfeito. Esse mundo não existe falhas a não ser por interferência humana. A grande questão não é o mundo real. E é isso que eu quero que você entenda. O problema não é o mundo real. O mundo real é perfeito. O mundo real que Deus fez só tem problema por interferência humana na natureza, etc. O mundo real é perfeito. O mundo real se torna um mundo problemático a partir de que um homem com o mundo ideal dele cria bomba atômica, cria situações que geram aquecimento global, cria química que destrói a natureza, cria agrotóxico que faz com que nós tenhamos alimentos que geram doença na gente, mas esse não é o mundo real. Esse é o mundo que ficou real a partir do mundo ideal. Então o ser humano tem um mundo ideal e ele coloca esse mundo ideal em prática e contamina o mundo real. E o mundo real dele passa a ser igual ao mundo ideal. Mas eu quero que você entenda isso. Enquanto você de repente está passando por uma dificuldade na tua vida em determinada área, tem pessoas sendo felizes na mesma área. Porque o mundo ideal dela é diferente do teu mundo ideal. E o mundo ideal de cada pessoa que está aqui dentro é compatível com os arquivos que cada um tem dentro de si. É aqui que está o problema. Não adianta você correr do problema. O maior problema da tua vida é você mesmo, você não vai correr de você. Só existe uma forma de você mudar o que você está imprimindo na vida. Seja qual for a área. Só existe uma forma de você mudar o que você está imprimindo. Como? Mudando os arquivos da pasta. André, é possível mudar isso? É possível. A partir do momento que qualquer ser humano, independente do nível de escolaridade dele, se interessar em mudar o arquivo que faz do mundo ideal dele ser o mundo que é, ele muda a realidade dele que se manifesta aqui fora. Mudando o arquivo, ele não consegue mais imprimir os arquivos cheios de vírus e corrompidos que está aqui dentro. Porque os arquivos que foram implantados aqui são novos arquivos. E automaticamente a realidade dele também muda. Essa é a grande realidade. Do contrário, é só murro em ponta de faca. Pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode mudar de marido, pode mudar de esposa, pode mudar de família. O ciclo vai se repetir com pessoas, em lugares e situações diferentes. Enquanto você não parar para entender que você precisa mudar os arquivos, é fazer uma limpeza de tirar tudo que é vírus que está aqui dentro, trocar, ressignificar esses arquivos, você pode mudar de impressora, que a hora que você apertar para imprimir, adivinha, vai ser tudo igual. Entenda que nós somos um mini universo em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E aí eu vejo pessoas no mundo espiritual dedicadas, hora, pagam um preço, mas a vida está do mesmo jeito. Porque existem coisas nas nossas vidas que Deus não vai fazer por mim, não vai fazer por você. Existem momentos da minha vida que eu cansei de orar. As coisas não aconteciam. Por que não aconteciam? Porque o meu mundo ideal paralisava a ação de Deus no mundo espiritual. Se eu não paro, se você não para mudar o mundo ideal, o mundo real, ele vai ser sempre adulterado para a gente. Porque nós vivemos num mundo onde nossa natureza contamina o mundo real que Deus criou. Tá entendendo o que eu tô falando? O ser humano na essência dele, olha o ser humano real, é o ser humano na essência. Quando o ser humano cresce, ele começa a se contaminar com a maldade, ele começa a viver baseado no idealismo de outras pessoas, no mundo filosófico, no mundo contexto religioso, no contexto político, no contexto educacional, aquilo que é real, que é a essência, porque uma criança na essência não tem maldade, não mente, não trai, não engana, não trapaceia. Esse é o real que Deus fez. A partir do momento que o ser humano começa a ter consciência, ele também começa a dar destino para a vida dele, com quem ele vai se relacionar, e mais do que isso, imagina comigo um pai e uma mãe
como se eles pegassem o pendrive, conectavam no computador deles, conectassem no computador deles, e a vida deles, a história deles, os arquivos dele, ele vai e transfere para aquele filho, para aquela criança. O que acontece com aquela criança? A criança também, na vida dela, quando ela crescer, quando ela estiver na fase adulta, ela vai repetir os padrões, ou seja, ela vai continuar imprimindo aqueles arquivos do pai e da mãe sem nem que ela perceba. O ciclo se repete com pessoas e lugares, situações diferentes. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Sim ou não? Você consegue entender isso? Se tá fazendo sentido para você, peço mais uma vez, se você ainda não deu like, dá like nesse vídeo, porque esse vídeo merece. Esse entendimento eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. André, o que eu faço para mudar? É possível mudar? É claro que é possível mudar. Entenda de uma vez por todas, você é um computador. A impressora é os ambientes que você frequenta. Às vezes o problema não está no ambiente, o problema está em você e se manifesta no ambiente. Entenda que dentro de você, cada área da sua vida é uma pasta com arquivos internos. Esses arquivos é cheio de memórias. Memórias do seu passado, que pode ser consciente ou inconsciente, elas estão ali. E esses arquivos, enquanto não forem mudados, eles vão continuar dominando a realidade e o resultado de vida que cada ser humano tem. Tá entendendo o que eu tô falando, sim ou não? Então, se isso fez sentido para você, eu tenho que te falar da minha especialidade em ajudar as pessoas a mudar isso aqui, ó, através do método IPP. A primeira coisa que eu recomendaria a você, entre outros livros que eu escrevi, eu vou indicar esse aqui para você, ó. Pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. Esse livro aqui, no terceiro capítulo, é extraordinário. Esse livro aqui é extraordinário. O primeiro capítulo é escute o livro, o segundo capítulo é saia do meio da multidão, mas o terceiro capítulo, eu vou mostrar algo para você aqui. No terceiro capítulo desse livro, e outra, é um livro cheio de exercícios, tá vendo? Ó, espaço para exercícios, etc, para cada capítulo. Não é apenas um livro, é uma mentoria. No terceiro capítulo, nós falamos aqui sobre que dentro de cada ser humano existe um radar. Um radar que foi configurado. E o que acontece com esse radar? Você pode ir para qualquer lugar, esse radar está ligado para atrair aquilo que está configurado na base de configuração desse radar. E de fato nós temos um radar dentro de nós. Não é à toa que nós atraímos pessoas parecidas com pessoas que nós nos relacionamos lá atrás de alguma forma, ou pessoas que têm características dentro da nossa raiz familiar, pessoas que estão sempre atraindo problemas, está aqui dentro do radar. Se não mudar o radar, não adianta. E aí no quinto capítulo do livro fala sobre a reconfiguração do radar. Esse livro é extraordinário. Então a primeira coisa que eu diria para você é, leia esse livro aqui, ó. Pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. Você não vai esquecer. Primeira coisa. Inclusive você pode ler esse livro agora. Se você não encontrar livraria perto da sua casa, você pode falar com a gente aqui que nós vamos enviar para você em modelo e-book, tá? Esse livro aí. Mas também eu tenho que te falar da minha especialidade em ajudar as pessoas a mudar isso aqui, ó. Através do método IPP, que é um conceito repleto de ferramentas com base na neurociência, na psicanálise e também na psicologia positiva. Esse evento acontece em várias regiões do Brasil e tem impactado milhares de pessoas. A nossa expertise, a nossa especialidade é ajudar as pessoas a mudar os arquivos que estão aqui. Tem pessoas que já fez EPP 3, 4 vezes, porque quando ela foi num evento, ela mudou uma área, ela mudou um arquivo, ela mudou uma pasta. Depois ela foi e mudou outra pasta, e assim gradativamente. EPP é evolução progressiva permanente. É uma imersão de 3 dias. E lá o nosso foco é trabalhar isso aqui. Quando nós mudamos o arquivo, não importa qual seja a impressora, o que vai imprimir é o que está aqui. E nós não apagamos os arquivos, mas nós conseguimos ressignificar esses arquivos, tirar os vírus dele, mas nós conseguimos colocar novos arquivos nessa pasta de memória. E quando você imprimir, você não vai mais imprimir aqueles arquivos tóxicos, problemáticos, cheios de vírus, mas você vai começar a imprimir uma nova realidade. E a partir dessa percepção, dessa experiência, a sua vida não tem como ser a mesma a partir desse nosso encontro. Então você que quer saber mais sobre isso, continua me seguindo aqui, dá o like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas e deixa o seu comentário aqui. De alguma forma nós vamos entrar em contato com você para falar a respeito desse evento, se você assim tiver interesse em participar. Espero ter ajudado você nesse entendimento. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Não desista de você e jamais se abandone. Lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida depois de Deus. Então se você ama o próximo como a ti mesmo, fique bem, que assim as pessoas vão estar felizes de estar perto de você. E a forma de ficar bem é cuidando de si mesmo através do autoconhecimento e da inteligência emocional. O povo perece por falta de conhecimento e o conhecimento também é o autoconhecimento. Um grande abraço, fica com Deus. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu!